Aí. A live de peso, mano. O homem é fera demais. Caiu aqui, travou, galera. Agora acho que vai dar certo agora. Isso. Cara, caiu a live do nada. Tipo, encerrou. Que loucura. Ó, o Milton já tá chegando aí pra gente dar sequência. A gente tá no bate-papo com o handbolista de número 70. Estamos falando com o Milton aí, ó. O Milton tá na área aqui, ó. Estamos falando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho sobre. Introduzimos agora o tema principal do nosso encontro aqui, que é sobre é, lesão. A Maria tá com a gente aí também. Quem mais tá com a gente aí? Escreve aí de onde vocês são, galera. Ativou ao vivo agora. Escreve aí como ele tá entrando aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Limoeiro, caramba, que massa, mano. Pernambuco, velho. Que top. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Cara, Coloca aí. capaz de, capaz de ligar o digital, né, cara? Aí, boa. Milton, tá me ouvindo bem agora, mano? Tô tranquilo, cara. Show, que massa. Olha Bom, que vamos continuar. legal, né? Você foi falar disquete, travou. Mas é, cara, isso era o que mais acontecia, cara, mais acontecia. Depois a galera fala assim, meu, minha internet tá lenta. Cara, você não sabe que a internet é lenta, cara. Tá Milton, depois eu demorando. ver É, a galera tá vai perguntar lá que demorando é aqui pra. disquete. Tá demorando aqui para salvar aqui no Drive. Cara, demorava, mas demorou. Tem uma noção, cara, nosso PCC, cara, ele não tinha, sei lá, 3 mega, 4 mega, porque cabia quase nada num CD. Ele demorou uma Nossa. hora para gravar um CD, cara. Uma hora. Cara, sabe o que é uma hora? Hoje não dá nem tempo, eu nem sei ó, se tem drive para CD no meu computador, cara. Cara, é ridículo isso aí. Mas o livro basicamente veio dessa experiência que a gente teve, cara. Depois do TCC, a gente compilou todos os dados, pegou todas as informações. Eu fui fazendo uma apostila aqui, que era o que eu usava da treino para as crianças. Eu defendi por muito tempo essa ideia de que a gente precisava começar pela base e que a gente tinha. Não é que a gente tinha poucas opções, né? Naquela época, quando a gente começou os estudos, enquanto a gente tinha alguns polos de mini handebol no país, a França já tinha mais de 200 mil alunos praticando. Caramba. Então, assim, era você de 200 mil lá na base, 6 a 10 anos, você começar a criar o caminho para essa criançada, para chegar no adulto, cara, você vai chegar com pelo menos 30, 40, 50 bons atletas ou ótimos para você conseguir escolher uma seleção brasileira. Você conseguir escolher uma seleção francesa, no caso. Então, a gente via que na base era o principal. Só que, lógico, né, Gil, o Brasil passa por vários outros problemas em relação a essa situação. Mas, enfim, foi nesse momento que realmente a gente começou a tomar corpo o esporte, né, o livro, e aí a gente começou a criar realmente a situação. Que Mas o resto massa, foi. mano. Ô, Milton, e aí depois do livro teve toda essa repercussão. Hoje o livro ainda é o maior livro de referência do mini handball, do handball no Brasil e um dos principais do mundo, né? E você, cara, se especializou aí em coluna, né? Para atletas aí, praticantes de esporte, pessoas que têm aí algum tipo de lesão na coluna, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente aí como que é o seu trabalho, como que você ajuda a galera aí a prevenir. A gente sabe que hoje o handball tá bem diferente do que era antes, né? Mas mesmo assim, devido à demanda, do impacto, à dinâmica do jogo ainda, a gente ainda sofre com lesões, né? E a gente acaba cometendo alguns equívocos ou esquecendo alguns detalhes que a gente poderia otimizar no nosso treino para a gente aumentar a nossa longevidade, né? Hoje tem a galera do Master aí jogando, né, que tem, nossa, uma centena de uma galera pesada aí jogando, uma galera que realmente está aí voltando a praticar, né? E às vezes essa galera assim vai vem
querer participar, mas com o intuito de interagir com a galera, ver a galera de novo, e eles acabam esquecendo de fazer alguns trabalhos aí, depois mais pra frente eu queria que tu falasse algumas dicas também em relação a isso, mas eu queria que você falasse agora realmente essa questão de como que você entrou nessa, começou a desenvolver esse trabalho em relação aí à coluna. Começou justamente com o meu problema. Eu, quando eu tive várias crises, eu travei várias vezes minha coluna, tive que deixar minha vida de atleta pelo risco que eu não queria correr naquele momento. Só que daí o que aconteceu? Eu fui buscar uma série de tratamentos que não estavam dando certo. Eu fui em vários médicos que não me davam informações que estavam sendo úteis para mim. Comecei a gastar um monte de dinheiro com consulta, um monte de dinheiro com exame, um monte de dinheiro com tratamento e não estava dando certo. Daí eu parei para pensar, cara, como que eu vou conseguir melhorar? O que que eu posso fazer para melhorar? E como eu posso usar tudo que eu aprendi até hoje para melhorar? Como profissional de educação física, naquela época existia uma briga gigantesca com a fisioterapia de quem fazia o quê. Hoje eu acredito que está mais tranquila essa situação, acho que todo mundo pode se ajudar, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem mercado. Hoje, trabalhando com produtos digitais, eu vejo que o mercado é gigantesco, tem pouca gente ainda, dá para entrar, todo mundo que está, pode entrar, que vai ter espaço. E aí o que aconteceu foi com o meu próprio problema, eu comecei a ir atrás de informações. E eu comecei a testar em mim mesmo, comecei a ver que dava certo. Dessa transição de sair, de dar aulas de handebol, a gente abriu um espaço de treinamento funcional, um estúdio de treinamento funcional. Daí o que aconteceu? A gente colocou algumas metas relacionadas assim, ó, se a gente tiver tantos alunos, a gente para de dar aula. Se a gente ficamos naquela divisão, será que a gente continua com o handebol? E a gente viu que o nosso espaço estava dando cada vez mais certo. Eu estava melhorando cada vez mais a minha dor. Começamos a aplicar com os nossos alunos, nossos clientes. Eles começaram a ter resultado. Vieram mais clientes. E a gente começou a nossa empresa em maio. Em setembro, a gente já tinha batido todos os metros, estava com a agenda lotada e tinha fila de espera. E aí começamos a aplicar a situação com os nossos alunos, método de treinamento, focados em realmente sair daquela área de ou só emagrecimento ou só ganho de massa muscular, vamos focar na dor. E aí a gente percebeu o sucesso que teve e ao longo de 10 anos a gente desenvolveu o nosso método de treino, que vale para quem tem dor no joelho, para quem tem dor no tornozelo, para quem tem dor na coluna. Eu foquei em entender principalmente a coluna, porque eu sou o avatar transformado, sou a pessoa que foi transformada pelo treinamento, e eu preciso continuar treinando para não sentir mais dor. E a dica, na verdade, que eu tenho para quem está participando do Master é justamente o motivo que talvez tenha feito eles parar, que é a dor, achar que com 35, 37, 40 anos não dá mais para jogar. Hoje, com 42, eu estou fisicamente melhor do que com 29 quando eu estava na seleção. Caramba! Eu estou fisicamente melhor, pratico crossfit e participei de competições no crossfit, estava meio entediado de não participar de competição, e quem participa de competição, quem vira atleta, quer competir de tudo. Inclusive, hoje eu estou na competição comigo mesmo para melhorar a campanha de tráfego, para melhorar meu treinamento, para melhorar as gravações dos vídeos que eu tenho de treino, para melhorar a minha comunicação com os meus alunos. Mas eu percebi que o CrossFit, que é conhecido por lesão, que ninguém pode fazer, tranquilamente eu fiz, não piorou nem um pouco minha lesão, eu me dei muito bem com o esporte e percebi que fisicamente estou muito melhor. Então a dica que eu tenho que falar para o pessoal do Master é que eu sei que a gente gosta de jogar, eu sei que a gente gosta de chegar lá, fazer os aquecimentos básicos ali e ir para o jogo. Mas uma preparação adequada, ela é importantíssima. E não precisa de muito, tá? Não precisa de muito. Por exemplo, o programa Coluna Sem Dor, que é o principal programa que eu tenho hoje, os treinos são de 12 a 15 minutos. Você pode fazer em casa, tranquilamente. E já é Caramba! uma preparação, cara, uma preparação para quem está fazendo, porque é justamente tudo aquilo que a gente não tinha tempo para fazer antes, toda aquela preparação que não dava tempo, que tinha uma vida de atleta, muitos atletas tinham um segundo trabalho, muitos davam um treino de handebol, depois eles jogavam ou treinavam, muitos davam aula na faculdade, depois treinavam, muitos faziam outras funções e depois iam para o treino como um complemento, às vezes complemento salarial, às vezes por aquela vontade de continuar praticando esporte, mas profissionalmente a grande parte das pessoas dificilmente conseguia ter uma equipe. Né? Na época que eu estava na Metodista, era Metodista, o Pinheiros e Londrina.
sempre uma quarta equipe que se destacava, mas também não tinha uma estrutura tão boa para manter uma quantidade boa de atletas. Então era muito difícil você profissionalmente se dedicar a isso. E o que aconteceu é que ao longo desses 10 anos da minha dor, do meu problema, que hoje eu vivo sem dor, sem nenhum tipo de problema em relação à coluna, eu fui desenvolvendo esse método justamente para ajudar as pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo problema que eu. E aí foi aí que surgiu. E o que aconteceu daí de eu ter saído da modalidade de handebol é que as coisas foram acontecendo numa velocidade tão grande em relação ao nosso estudo de treinamento funcional, em relação à quantidade de clientes que a gente deu, que eu tinha que escolher. Então foi sempre uma questão de escolha. E como o esporte estava muito ligado à parte pública, né, a parte da política, então cada transição você fica naquela dúvida, vai continuar, não vai continuar? E aí o que aconteceu foi justamente isso. Teve essa transição, estava chegando esse momento de transição, na dúvida do que ia acontecer, eu fui na certeza do que estava acontecendo. E aí, a partir do momento que eu tomei a decisão de realmente focar na empresa, as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito maior. E aí, na hora de, se quer voltar, agora não tem mais como. Que é basicamente o que aconteceu agora também. Eu estou no primeiro mês de transição também de carreira. Então, eu tive 4 ciclos em 40 anos. Né? Eu tive 4 ciclos da minha vida importantes. E fica, às vezes a gente tem dificuldade de pensar na mudança, mas até os 13 anos de idade não tinha percepção nenhuma do que eu ia fazer na minha vida, não sabia o que era handebol, não sabia o que era esporte. Comecei a ser atleta e fui até os 32 anos de idade como atleta. Depois eu fiz a transição para profissional, para professor de handebol. E depois eu fiz a transição para ser empreendedor, para ser empresário. E agora estou numa quarta transição, que é sair do meio presencial. A gente está um mês focado no digital. A gente está 100% digital agora. Aqui é o meu local de trabalho agora. Passo o dia focado em ajudar mais pessoas que têm dor na coluna. E esse foi um dos motivos, essa foi toda a transição que eu passei na minha carreira. Milton, tu falou, hoje a galera do handball, ainda a maioria ainda, realmente ainda trabalha, treina ali em outro período. Algumas equipes hoje já conseguem dar ali uma condição exclusiva para o atleta realmente viver, né? Mas a maioria ainda joga e ainda tem o seu trabalho ali por fora, né? E tu falou que com 12 minutos, ele consegue fazer um trabalho preventivo de fortalecimento e que ele consegue fazer em casa, ele tem que comprar equipamento. Como é que é essa situação, meu? Dá um norte aí pra gente entender um pouquinho mais. Não precisa comprar equipamento, pode fazer em casa, pode ter alguns passos importantes. E é justamente onde eu errava e que me causava dor, e é onde eu justamente comecei a acertar e ajustar para ajudar mais pessoas. O grande problema é quando você vai no médico, você está com alguma dor na coluna, a primeira coisa que você ouve do médico é o seguinte: você precisa fortalecer a sua coluna. Só que o que acontece? Eu, quando descobri minha hernia de disco, e que eu estava com muita dor, não conseguia nem me movimentar, às vezes precisava de ajuda para ir no banheiro, de travar, não conseguia levantar. Eu estava muito forte. Estava na seleção, treinando. Naquele momento eu achava que eu estava no auge da minha forma física. E como é que o médico chega para mim e fala assim: você tem que fortalecer a sua coluna? Eu falei: como assim fortalecer a minha coluna? Eu já treino força todo dia. Aí eu comecei a entender que não era o primeiro passo que você precisava dar. Então, quando o médico fala isso, é um problema. Por quê? Porque você vai. Qual a primeira coisa que você pensa quando vai fazer força? Uma academia. Aí você chega na academia e não tem ninguém para te orientar, porque a pessoa não tem especialização nisso. Ela não sabe como é que funciona. Emagrecimento, ganho de massa muscular. Deu. Treino padrão e vira. Eu percebi que o que a gente precisa fazer no primeiro momento, você pode fazer na sua casa, que é o trabalho de mobilidade. Aí você vai para o segundo passo, que é entender como é que funciona a ativação muscular. Para quem fica muito tempo sentado, não consegue manter a postura na cadeira, sente dor ao final do dia, está diretamente ligado à ativação muscular. Depois da ativação muscular que você começa o trabalho de fortalecimento. Então, esse é o passo a passo que precisa seguir. Você pode fazer na sua casa, nesse primeiro momento,
E aí, depois que você fez todo esse trabalho, você não vai ter mais dor, você vai conseguir se preparar. Os atletas do Master podem fazer isso tranquilamente na sua casa. E ainda depois, que é uma coisa que também provavelmente eles não fazem, mas é a possibilidade de usar esses treinos como preparação para uma corrida, como preparação para um treino de deslocamento, como preparação para ir para a academia, de repente fazer um fortalecimento muscular de ombro, ou uma estabilização de joelho para não causar lesão. Pensando nas principais lesões que tem no handebol, né? Entorse tornozelo, dá para fazer um trabalho de propriocepção, dá para fazer em casa. Tem treinos específicos no coluna sem dor que ele pode fazer, mas é importante que tudo que a gente não conseguiu fazer na Visa Atleta por ter um curto período de tempo para treinar e dedicar a isso, hoje a gente pode fazer. E foi isso, na verdade, que trouxe a saúde que eu tenho hoje, que eliminou a minha dor, porque eu realmente tive tempo para resetar as coisas que aconteceram na minha vida, reestruturar o meu treino, reestruturar o passo a passo do treino, colocar tudo isso dentro de uma plataforma para que todo mundo possa praticar. E aí é só sucesso, né? Sem dor. E aí o cara pode chegar. Tanto que teve um atleta do Master que estava treinando comigo, que é o Daniel Baldassin, talvez não seja da geração do pessoal que está aqui, mas ele fez uma parte do treinamento dele comigo, justamente porque ele foi convidado para participar do Brasileiro, que aconteceu há uns 2 meses atrás em São Paulo. E ele disse assim, cara, preciso treinar. E ele fez basicamente o que que eu preconizo dentro do programa Conhecedor, para ele se preparar. E o grande objetivo dele era justamente participar e não ter lesão, que é o que aconteceu, né? E aí ele saiu tranquilamente de lá. Acho que, se eu não me engano, esse cara em terceiro lugar na competição. Eu fui convidado para participar desse Master, mas eu falei assim, cara, é questão de tempo, né? Eu falei, não, meu tempo hoje está dedicado para outra coisa. Então, tu tá me dizendo, então, que com 15 minutos, 12 minutos por dia, eu consigo fazer um trabalho ali, por mais que eu esteja parado já há alguns anos e queira voltar a jogar aí, bater uma bolinha com meus amigos do Master, eu consigo aí já fazer um trabalho e mais ou menos assim, quantos dias você acha que eu já tô com uma condição legal para ir bater uma bolinha aí com a galera? Se você conseguir manter uma rotina de treinos, que é o que eu falo diariamente para as pessoas que entram no programa, você conseguir todo dia dedicar de 12 a 15 minutos por dia, tá? Você em menos de 30 dias está zerado para jogar. Está tranquilo para jogar. É que grande parte, vou falar agora da vida de atleta. A minha vida de atleta é o que eu convivi durante 20 anos da minha vida, né? Eu fiquei 20 anos dentro do esporte. Grande parte do esporte de alto rendimento. A gente tem coisas muito simples que a gente deixa de fazer e que hoje nos causam dor. Naquela época de atleta, você suporta a dor, você acha que é normal, você toma um remédio, faz alguma coisa lá, faz algum tratamento de fisioterapia, e vai lá até estourar e deu. Só que depois de uma determinada idade, você tem que começar a se preocupar com outras coisas. E são essas coisas que estão dentro do programa. Você conseguir dedicar de 12 a 15 minutos em 30 dias, foi basicamente a preparação que o Daniel fez. Foi o tempo que ele tinha 2 vezes por semana para treinar no presencial, a gente fazia basicamente os exercícios do programa, e treinava mais 2 a 3 vezes por semana na casa dele, incluindo algumas corridas que ele fez para melhorar o condicionamento físico dele, e saiu sem lesão, sem dor, sem problema nenhum. Então, Não. é justamente nesse ponto, é esse espaço que não era preenchido naquela época que o programa hoje ele preenche e ajuda a todo mundo que quer realmente voltar a praticar o esporte, praticar o handebol, a jogar o Master. Inclusive aqui em Santa Catarina estão movimentando bastante no Master e eu sei que o pessoal está muito tempo parado e precisa melhorar. Que demais, que demais. Milton, se você pudesse voltar a algum momento da sua carreira lá atrás, que momento que tu voltaria? O momento que eu voltaria foi o momento que eu acreditei que eu não podia mais continuar. Só que o grande problema é o seguinte, eu teria que voltar com a cabeça que eu tenho hoje. Não é nem com a experiência, sei lá, com o que eu passei hoje, mas pelo menos com a ideia de que
Eu sei hoje que existe um treinamento adequado e que faz as pessoas que têm dor na coluna melhorarem. Quando eu parei, eu não tinha ideia que era possível viver sem dor na coluna. Não tinha ideia. Naquele momento que eu parei, achei que minha vida tinha acabado. Cara, vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu larguei mão de viver, cara. Vou ser bem sincero, assim, larguei mão de viver. Cara, bebia um monte, não cuidava nada da comida, piorei minha vida muito, muito. Desacreditei, falei, cara, já que tem que viver com dor, azar, vou lá. Mas em algum momento, cara, talvez tenha sido uma das consultas médicas que eu fiz. Eu fiz em 3 neurocirurgiões. O primeiro falou que eu tinha que parar tudo. Tá? O segundo falou que eu tinha que fazer hidroginástica se eu quisesse me movimentar. Eu até tentei, juro que eu tentei fazer hidroginástica, mas eu não pertencia para aquele meio. Mas ele também falou que eu tinha que parar com a vida de atleta. E um terceiro médico, ele falou o seguinte: você não tem uma vida de atleta? Eu tenho. O atleta não convive com a dor? Convive. E você tem hernia de disco, né? Tenho. E se você treinar, o que pode acontecer? Cara, vou sentir mais dor. Aí eu perguntei para ele, mas pode acontecer de piorar? Ele falou assim, pode. Mas o que vai acontecer se piorar? Eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer cirurgia. Pois é. Não tem 2 médicos já querendo fazer cirurgia em você agora? Tem. Aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu fizer alguma coisa, se eu tentar de alguma forma e piorar, eu vou para cirurgia. Mas se eu não fizer nada, também vou ter que ir para cirurgia. Então, pelo menos eu vou tentar. E aí foi o momento que eu comecei a tentar. Eu já tinha acabado, encerrado minha carreira por uma série de motivos, um deles era a dor. Então, se fosse para voltar ao momento, eu voltaria para esse momento, porque eu teria consciência de que é possível viver sem dor. Porque quem tem dor na coluna, cara, não vê saída, cara. Principalmente quem já está tomando uma medicação mais forte, e não existe nenhuma medicação que é específica para a coluna. Tem medicação para depressão, que eles dão para quem tem dor na coluna, tem medicação para um monte de coisa, até para epilepsia, que eles dão para quem tem dor na coluna, mas não tem nenhum remédio específico. E aí você não vê saída, cara. Tanto que eu tenho uma aluna que mora na Espanha, que numa dessas crises de dor que ela teve, ela só pediu para o marido dela dar todos os remédios que tinha na casa dela e abraçar ela, só esperar acabar. Ela queria se suicidar. E aí, sorte, o marido dela, logicamente, não fez isso. E hoje ela é minha aluna, e hoje ela, um dos melhores depoimentos que eu tenho de resultado é dela. Ela mostra que faz sentido tudo que eu estou fazendo, mas basicamente, se fosse para voltar, eu voltaria nesse momento. Para falar para o Milton lá de trás assim, cara, se você se esforçar, é possível viver sem dor e continuar a fazer o que você está fazendo. Só que pela mão de Deus, ou por alguma coisa, minha vida foi mudando, fui encontrando outras pessoas no caminho, fui encontrando outras possibilidades, e hoje eu consigo ter um alcance muito maior para ajudar as pessoas, para não passar pelo que eu passei. Porque não é vida, cara. Não é vida. Ô Milton, antes da gente compartilhar o link pra galera aí conhecer mais do seu programa, me fala um jogo aí, cara, que você lembra assim, um jogo inesquecível, cara. Qual foi? Final do Pan-Americano Júnior contra a Argentina lá no Chile. É o final do Pan-Americano lá na Argentina contra o Chile. Eu fiz o último gol, mas empatou o jogo e nos critérios de desempate a Argentina ficou campeã. E sabe por que eu lembro o jogo? Porque naquela época, cara, vocês não vão entender o que eu estou falando agora. Quem assistir a gravação, que está assistindo ao vivo, não vai entender o que eu vou falar agora. Tem que ter no mínimo 37 anos de idade para entender 40 anos de idade. A gente era os primórdios da análise de jogo, tá? Se fazia análise de jogo com uma fita cassete, um vídeo cassete. Não se fazia da maneira que é hoje. Hoje você edita vídeo com o teu celular. Eu com o meu celular
eu edito 3 horas de vídeo em 15 minutos. A gente tem inteligência artificial para editar vídeo. A gente fazia edição de vídeo, naquela época, naquele dia não tinha edição, era só para aprender mesmo, para se ferrar para aprender. Com a fita cassete, e todo mundo com um papel na mão, um papelzinho, com o seu scout na mão lá, com a sua canetinha. A gente, depois de perder a competição para a Argentina, a gente empatou o jogo, mas perdeu por saldo de gol, se não me engano. Naquela competição, foi o melhor pivô da competição, do Pan-Americano. Então, é uma lembrança boa que eu tenho desse jogo, dessa competição. A gente passou 2 horas e meia analisando o jogo. Parava, voltava, analisava as ações, todo mundo com sacaneta, 2 horas e meia fazendo a análise do jogo, porque o nosso grande objetivo era o campeonato mundial que ia acontecer em Foz do Iguaçu, e a gente tinha o objetivo de ficar em 8º lugar do mundial. Foi a primeira grande conquista do Brasil em campeonatos mundiais, né? A gente ficou em 8º lugar, conquistamos, né? O nosso objetivo, e eu lembro muito bem desse jogo justamente por isso, por eu ter feito o último gol, eu lembro das últimas ações de jogo, a bola ainda ficou com a Argentina, um dos atletas pegou a bola, jogou para cima, acabou o jogo, e ali marcou bastante, e aí tiveram outros jogos muito importantes também. Acho que outra coisa que marcou bastante foi a primeira lesão que eu tive no primeiro Pan-Americano, que eu não fui, isso também marcou bastante, então não é um jogo, mas esse foi o momento importante aí. O Milton, a galera que quiser conhecer um pouco mais do seu programa, quiser se preparar para os jogos, quer preparar aí para voltar a bater uma bolinha com a galera do Master, do handball, a galera que às vezes quer fazer uma outra atividade mais tranquila aí, que está totalmente sedentária, quer voltar a fazer uma corrida, mas tem dor na coluna, tem desconforto, ou tem alguma lesão ali no joelho, tornozelo, e quer voltar a treinar. Como é que faz para eles conhecer o seu programa, para eles virar seu aluno? Compartilha para a gente aí. Pode acessar o meu Instagram, pode ir no link da bio. Tocando lá no link da bio vai ter uma página com todas as informações, todo o passo a passo que precisa seguir. Vai ter também os depoimentos das pessoas que já participaram do programa, para entender um pouquinho mais do alcance das possibilidades que o programa tem para quem está com dor na coluna. O principal, eu acho que é o grande problema, né, que quem tem dor na coluna sofre, é entender que é possível viver sem dor. Você não é obrigado a ficar com essa dor não é sua. Você pode curar isso aí, você pode melhorar, e basta seguir o passo a passo. Então, indo lá no meu Instagram, toca no link da bio, e lá vai ter o acesso a essa página para ter mais informações. Lá vai ter tudo que você precisa para melhorar. O programa pode ser usado para quem está começando a se preparar para o brasileiro, para quem está querendo voltar a treinar. Não tem restrição esse programa. Tá? Ele foi criado no meu pior momento de dor, onde eu imaginava que não era possível fazer nada. Então, tem adaptações de exercícios para quem tem problemas hoje que não consegue mesmo. Eu tenho alunos que não conseguem se movimentar, que não travados pela dor, que conseguem. Inclusive, hoje recebi mais um depoimento. No quarto treino de 12 minutos, que é o que a gente conversou antes, no quarto treino, ele já teve uma redução, ele estava uma redução de 80% da dor, e já estava todo feliz, mandando mensagem. Então, sim, Fernanda, qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho alunos de 30 anos, de 25 anos, de 70 anos, 75 anos. Tanto que quando eu fui. A gente tem um formulário, todos os alunos que entram recebem um formulário para preencher, para eu conhecer um pouquinho melhor. E o que aconteceu foi que eu imaginava que eu ia atingir uma faixa de 40, 50 anos, e tem aluno de 65 anos que está com a vitalidade bombando, o cara está treinando, está se esforçando, está fazendo os treinos, está tranquilo. E quem está acamado, olha que coisa legal, Fernando. Às vezes, o detalhe para quem está na cama, tem treinos específicos só para fazer na cama. Tem treinos para momentos com dor, tem treinos para quem tem pouco espaço para treinar. Seguindo passo a passo, uma série de avaliações que tem que fazer também, pode fazer para melhorar. Não só a dor, mas as rotinas de vida, né? Então, uma coisa ótima do atleta, e que eu tentei colocar dentro do programa,
é que para o atleta não é difícil treinar, porque ele tem rotina. E o ser humano normal, que está na correria do dia a dia, não tem rotina. Às vezes ele tem tempo para treinar, às vezes não tem tempo para treinar. Às vezes ele diz que vai treinar às 19 horas na academia X, chegou às 19 horas e está parado no trânsito, não sabe o que fazer. Às vezes ele chega em casa, está tão cansado que só de pensar em trocar de roupa para academia, ele não vai. Então, para o atleta é mais fácil porque ele tem rotina. É aquele horário, deu, pronto, acabou, ele tem que treinar. Isso eu trouxe também para a minha vida profissional. Então, é importante que, independente do quadro de dor, a pessoa se movimente. E vai entender um pouquinho mais também do que está causando essa dor. Porque quando recebe a ressonância magnética lá com uma lista de nomes feios, que você nem sabe o que é, a maior parte dos nomes não tem nada, não é nenhum problema. Não é nenhum problema, é só o padrão que tem lá. Aí tu começa a ler assim, cara, exame feito, você é só o padrão do exame, tá? Exame feito, corte transversal, axial, então assim, cara, tô mal. Tô mal. E na verdade é só como foi feito o exame. Mas você desespera, se agarra aquilo lá, cara, não posso fazer mais nada da minha vida. Se você procurar no Google, você vai ver hernia de disco proibido fazer exercício de impacto. Não pode mais levantar peso do chão. Não pode mais ficar muito tempo sentado. Não pode mais viajar mais de uma hora. Eu tenho uma aluna, cara, e assim, tu começa a achar que o problema é aquilo lá. E não é. O problema é se não conseguir viajar uma hora sem ter que parar o carro, você vai travar a tua coluna. Eu consigo uma aluna minha, que acontece, ela estava toda feliz, que a viagem da casa dela para a casa da filha dela demora 4 horas. Ela tinha que fazer 4 paradas. Mais ou menos a cada uma hora tinha que parar, porque não aguentava de dor na coluna. Ela me mandou mensagem: Milton, peguei trânsito, chuva na viagem, levou 6 horas. Não parei nenhuma vez. Caralho! Então, assim, ó, olha a conquista da mulher em relação ao problema que ela teve na coluna. Aí ela queria voltar a pedalar. Daí ela mora nos Estados Unidos. Ela falou assim: Milton, pedalei. 6 quilômetros, não, 6 milhas. Falei, caramba, 6 milhas. Falei, pois é, me perdi no tempo, não senti mais a minha dor e continuei pedalando. Quando vi, pedalei 6. Outro dia mandou assim: ó, pedalei 21 milhas. Falei, cara, uma conquista gigantesca. Então, para quem está na cama agora, não pode acreditar que é verdade, que um dia vai viver sem dor, mas é possível sim viver sem dor. Isso eu falo muito no programa, falo muito no meu Instagram. Tem que seguir essa ideia de que é possível viver uma vida normal mesmo tendo ganho disso. É isso aí, meu. Sensacional. Bate-papo com o handbolista Milton Bergamassi, handbolista, atleta de seleção brasileira, atleta profissional durante muitos anos, autor do maior livro de handball do Brasil e hoje um dos maiores especialistas em coluna do Brasil. Milton, cara, que honra estar aqui com você essa noite. Foi um bate-papo incrível. Poderíamos ficar aqui pelo menos mais umas 5, 6, 7, umas 10 horas conversando, ia ter muito assunto. Galera, quem tá vendo a gente aqui agora, vai lá no Instagram do Milton, segue ele lá, entra no link da bio, vai conhecer um pouquinho o programa dele lá. Com 12 minutos por dia, tu consegue voltar à prática de atividade física, tu consegue se preparar para os jogos, tu consegue fortalecer aí e tá pronto para voltar a bater uma bolinha com a galera do handball aí, a galera do Master, ou para fazer qualquer outra atividade aí que você esteja pretendendo fazer. Milton, cara, tô muito feliz de ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado o seu tempo com a gente hoje, ter compartilhado várias sacadas aqui pra gente já estar implementando na nossa prática. Cara, você é demais. Obrigado, mano, por estar aqui com a gente essa noite, cara. Gratidão, brother. Eu agradeço essa possibilidade de retornar a falar sobre nossa modalidade que me abriu várias portas e várias possibilidades e ajudar as pessoas que hoje querem participar do Master. Talvez, de repente, no ano que vem, né? No ano que vem, já me fizeram proposta para ir para o Master. Talvez eu apareça lá para poder competir e voltar e mostrar, na verdade, que mesmo com o hernia de disco, você pode voltar a competir e praticar o esporte que tanto gosta aí para você melhorar. Valeu, obrigado aí da participação, pelo convite aí e toda essa oportunidade que você me deu. Beleza? Valeu. Milton, obrigado a todos aí, grande abraço. Valeu, brother, sucesso aí, tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.